A graça e a paz do Senhor Jesus. Na semana passada nós começamos as nossas breves meditações pensando no mês de Natal, no mês do advento do Messias. Como dizemos, é verdade que Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Independente disso, é importante que nós possamos parar e lembrar de um dos momentos mais importantes na história da humanidade, a chegada do Filho de Deus aqui na Terra. O texto que nós lemos semana passada com base está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lá nós lemos: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O texto nos fala, meus queridos, de que o Natal não foi um acaso, foi um evento planejado e programado e conduzido por Deus para a chegada do seu Filho na vida de todo ser humano, na vida da humanidade. Porém, Deus pontilhou a história e exemplificou isso e colocou isso no Antigo Testamento de profecias que demonstravam a chegada do Messias. Por exemplo, Isaías, cerca de 800 anos antes da vinda do Messias, registrou no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em um único versículo, ao mesmo tempo, Isaías trata da humanidade e da divindade do Messias. Ele fala da sua humanidade, em que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, demonstrando que o Messias nasceria como qualquer outro ser humano, assim como diz em Gálatas, vindo de uma mulher. No mesmo texto ele fala da divindade do Messias, quando o chama de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso ou Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Homem e Deus, um só Messias, aquele que viria novamente unir o homem até o seu Criador, o homem até o Deus de quem ele havia se afastado. O mesmo Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos traz outra profecia que nós conhecemos muito bem. O texto diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Além do fato de que o texto fala de uma concepção de uma gravidez sobrenatural, demonstrando que era Deus que estava agindo ali, naquela que depois nós saberíamos seria Maria, o texto também fala de algo muito importante, o título de Emanuel, Deus conosco, o Deus que vive no meio de nós, o Deus que se relaciona conosco, o Deus que está próximo da sua criação, o Deus que vem em resgate, em busca daqueles que haviam se perdido. Outro texto muito importante, meus queridos, está em Miqueias. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nós temos uma profecia que fala da onde Jesus nasceria. E tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti, de Belém, virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O texto é interessante porque enquanto ele fala de uma cidade no tempo e no espaço, que existe inclusive até hoje, em que o Messias nasceria, ao mesmo tempo ele fala que a origem daquele que iria nascer é desde os tempos antigos. Ele fala de como que o Eterno entra no tempo e no espaço, como que o Eterno entra no nosso calendário, como que o Eterno entra na nossa vida. Interessante, meus irmãos, que um texto tão conhecido de Miqueias, textos tão conhecidos de Isaías, foram colocados muitas vezes de forma misturada em narrativas, mas que com o passar do tempo, e especialmente à luz do Novo Testamento, podemos então olhar para trás e ver Deus pontilhando a história com aquilo que ele viria a cumprir no Messias. E não são apenas esses 3 versículos, são dezenas e dezenas de profecias. Josh McDowell escreve em seu livro que se nós pegássemos uma única moeda e fizéssemos uma marca nela, e depois, junto com esta moeda, cobríssemos um território como, por exemplo, o estado de Minas Gerais, e depois saíssemos para aleatoriamente achar esta moeda, a chance de nós encontrarmos esta moeda é menor, é muito menor do que a chance de que todas as profecias se cumprissem em um só homem. Porém, elas realmente se cumpriram em um só homem, se cumpriram em Jesus. Assim, nós podemos ver Deus agindo de forma soberana sobre toda a história e assim cumprindo as suas profecias. O que nós podemos aplicar às nossas vidas diante dessas verdades, dessas profecias do Antigo Testamento e do agir de Deus na história? Em primeiro lugar, ao celebrar o Natal,
Meu querido, seja preenchido da maravilha de pensar em como esse dia foi antecipado e preparado por Deus. Como Ele planejou para que o seu filho entrasse na história. Se maravilhe com o Natal. É interessante, meus irmãos, que o aspecto do agir de Deus na vinda do seu filho, no nascimento de Cristo, tem se perdido ao longo da história. Nós temos nos importado com tantas coisas, nós temos importado com festas, com celebrações muitas vezes, e perdemos o agir sobrenatural de Deus que está dentro do evento do Natal. Em segundo lugar, ao celebrar o Natal, esqueça o materialismo da sociedade, esqueça o que o marketing quer impor a você como uma necessidade que deve ser cumprida em um presente de Natal. Pense na própria pessoa de Cristo. Como que este presente, que é superior a qualquer outra coisa, foi prometido há tanto tempo para se cumprir hoje, no Natal, na nossa vida. Ou melhor dizendo, há 2000 anos atrás, quando o primeiro Natal aconteceu. Ou seja, Jesus possui uma maravilha ao redor dele, uma maravilha nas profecias, no trato de Deus com a história, que não pode ser esquecido por mim e por você nessa época. Que Deus abençoe e que, enquanto estamos aproximando do Natal, você se aproxime com a expectativa de algo que vai ser comemorado em torno de Cristo e não em torno de qualquer outra coisa. A graça e a paz do Senhor Jesus.